clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces, que tu não sabes. E eu gostaria de falar um pouco sobre essa palavra, que diz assim, Jeremias 33, 3. Clama a mim, e eu responderei, e lhes direi coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Em outra tradução diz, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a qual você não conhece. Mas, e o Senhor me fez entender o que é clamar. Existe oração e existe clamor. Clamar é você pedir a Deus um pedido de socorro, que Deus venha intervir em alguma situação na sua vida. E eu não entendia o porquê, né? Que Deus estava falando comigo. Mas o Senhor, eu estou te clamando, que o Senhor venha intervir em alguma coisa que porventura possa acontecer na minha vida. Mas vou deixar essa parte para o final, porque eu gostaria de falar um pouquinho sobre para quem o Senhor falou essa palavra, que foi para o profeta Jeremias, que esse homem nos dá muito aprendizado. Jeremias, ele foi chamado por Deus muito jovem. E no capítulo 1 de Jeremias, no versículo 5, diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profetas às nações. Jeremias foi chamado por Deus em uma época que o povo de Israel estava passando por um momento de desolação, de perseguição, de muita angústia, de muita incerteza. O povo de Israel estava começando a servir a idolatria, estava começando a sair do caminho do Senhor. E o Senhor chamou Jeremias para anunciar àquele povo palavras de arrependimento e dizer que os babilônicos iriam invadir aquela terra por conta da desobediência do povo. Mas o povo não aceitaram a palavra de Jeremias. O povo achava até mesmo que Jeremias estava blasfemando contra Deus. E o versículo 6 diz assim, que Jeremias respondeu ao Senhor, mas disse, ó soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para proteger, diz o Senhor. O Senhor estendeu as mãos, tocou a minha boca e disse, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações, reinos, para arrancar, desperdiçar, arruinar, destruir, para edificar e para plantar. E essa palavra já nos dá muita lição, porque nós vivemos em um mundo onde a gente vive muita perseguição, onde a gente vive muita desolação, onde a gente muitas vezes não é ouvido, muitas vezes dentro da nossa casa, só nós servimos ao Senhor. Mas o Senhor está falando com você hoje. Ele chamou Jeremias no meio de um caos, no meio de um turbulão de confusão, e disse, olha, antes de você nascer, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te designei e te separei como profeta. Muitas vezes você não entende o que tem acontecido na sua casa. Muitas vezes você não tem entendido o que tem acontecido próximo a você.
Mas ó, o Senhor, Ele te separou como profeta. O Senhor te separou como uma pessoa diferente no meio dos teus. E não cesse de falar. E nunca diga que você é incapaz, porque Jeremias achou incapaz. Senhor, eu sou muito jovem, eu nem sei falar. Não se sinta incapaz. Sabe por quê? Porque o Senhor diz, olha, hoje dou a você autoridade sobre as nações, sobre o reino, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, edificar e plantar. Em outras palavras, o Senhor te dá autoridade para você pregar para os seus, para você profetizar para os seus, para você levantar as suas mãos de madrugada, quando todo mundo estiver dormindo, ungir os seus e profetizar. Você ainda servirá o Senhor. No meio dessa sua idolatria, você servirá o Senhor. Então, o Senhor levantou Jeremias para pregar naquela nação que estava se contaminando. E disse, olha, o Senhor vai destruir essa nação. Se arrependa. E as pessoas não entendiam, as pessoas cometiam os pecados e achavam que tudo bem, Deus estava se agradando e pronto, mas não, gente. Deus é justo, Deus é puro, Deus não se agrada de pecado. Muitas vezes é no caos, na dificuldade, que Deus te chama para uma obra. Jeremias também passou por momentos difíceis, desafios pessoais, humilhação e solidão. No versículo 18 diz, e hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze. A parte A do versículo 18, eu vou repetir. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze. Sabe? Quando eu parei para meditar nessa palavra, o Senhor falou fortemente comigo. Porque, gente, não é fácil de jeito nenhum você servir a Deus no meio de pessoas que zombam de você, no meio de pessoas que não professam a mesma fé que você. Não é fácil. O inimigo levanta mesmo, o inimigo usa mesmo. E eu posso dizer para você que eu fui testemunha viva disso. Desde criança eu ia para a igreja. E os meus pais levavam eu para a igreja, né? Eles iam. E eu louvava na igreja, as pessoas achavam muito bonito. Não cantava nada bem, mas assim, eu achava bonito. As pessoas achavam bonito. Eu fui crescendo, e sempre os meus pais iam para a igreja e saíam. Então eu automaticamente saía. Só que depois de adolescente eu entendi que o Senhor, Ele me escolheu antes mesmo de eu nascer. Eu entendi na minha adolescência que o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe. E que Ele ia fazer de mim uma coluna forte. Que Ele ia fazer de mim uma cidade fortificada e uma coluna de ferro. E na minha adolescência, quando eu cheguei nos meus 14, 15 anos, eu me emociono. Nos meus 14, 15 anos, os meus pais voltaram de novo para a igreja. E eu disse, não vou mais. Porque eu já tinha começado os namoricos, já estava começando a conhecer o mundo. Uma prova que o Senhor me separou desde o ventre da minha mãe é que eu nunca conheci o mundo. Mesmo não estando na igreja, eu nunca conheci o mundo. Mesmo não estando na igreja, parece que Deus brindou as coisas do mundo para que eu não viesse conhecer. E quando porventura minha alma sentiu sede de conhecer as coisas do mundo, o Senhor me chamou e o Senhor me resgatou. Então, com 14 anos, 15 anos de idade,
Os meus pais voltaram para a igreja e eu disse, eu não vou mais, porque eu comecei a namorar, comecei a ir para festinhas, comecei a vestir roupas curtas, comecei enfim, a adolescência. Então eu não queria, pra mim aquilo ali não ia dar certo. Até porque eu disse, se eu for, daqui uma semana eu saio porque vocês vão sair. Só que dessa vez foi diferente. Porque aquele que me escolheu desde o ventre da minha mãe preparou o dia e a hora para me chamar de volta. E eu relutei tanto para ir, sabe? Relutei tanto. Preparei, era final de ano, eu me lembro até a data que eu me converti novamente. Era em dezembro. Preparei todo, sabe, aquela roupa de ano novo escandalosíssima. E não deu certo, a mulher que trazia a roupa não trouxe. Na época eu estava namorando, o namorado me deixou. E de repente eu senti uma vontade imensa, uma saudade imensa de Deus. Um Deus que eu não conhecia, porque eu era muito criança. Ia para a igreja, mas não sabia, não entendia muito bem. E eu senti uma vontade enorme, a minha alma sentiu uma sede enorme por Deus, sabe? E já eu me emociono. E eu disse, o que é isso? O que é que eu tô sentindo? Que vontade é essa de ir pra igreja? Que vontade é essa de conhecer Deus? O que é isso? E de repente eu fui na vizinha e disse, fulana, essa mulher tem culto na tua igreja? Disse, tem. Era até escola bíblica. Eu disse, mulher, pois eu vou. Porque, gente, eu sempre fui muito desenrolada, sabe? Mulher, pois eu vou e eu vou aceitar Jesus. E até hoje eu sou uma pessoa que quando eu digo que vou fazer uma coisa eu faço. Eu sou uma pessoa de palavra. O que eu falo, eu me responsabilizo. E se eu disser que faço, eu faço. E eu disse, mulher, pois eu vou. E eu vou aceitar Jesus. E os meus pais nem sonhavam. Porque o Senhor tinha me chamado. Eu não fui porque eles me chamaram. Eu não fui porque eles me obrigaram. Eu fui porque aquele que me conhece. Eu fui porque aquele que desde a formação do ventre, desde o embrião, ele me escolheu para uma boa obra. E eu fui. E foi muito lindo, muito lindo, muito lindo. Os meus pais não entendiam nada, não estavam entendendo nada. E eu aceitei a Jesus naquele dia, na escola bíblica, com 14 anos de idade. E eu comecei a me envolver muito na igreja, já queria ser batizada. Nossa, eu aceitei Jesus, já queria ser batizada nas águas, queria participar do conjunto de jovens. E comecei a se envolver na obra do Senhor, aí me batizei no ano seguinte, em 2009. Eu me converti em 2009, no final de 2009, né, em dezembro. E me batizei e já fui para os jovens, para o conjunto de jovens, que eu era da Assembleia de Deus. Mas eu não entendi os planos do Senhor na minha vida. Eu não sabia o que estava por vir. Eu não sabia o que Deus tinha preparado para mim. Eu era uma improvável. Mas quando Deus tem plano na tua vida, mesmo que você se sinta uma improvável, mesmo que ninguém te enxergue, mesmo que as pessoas olhem para ti e te diz que você é um nada, o Senhor, Ele confia em ti. O Senhor tem planos maiores para a tua vida. Não se limite à tua condição financeira. Não se limite à tua condição física. Não se limite a nada. O Senhor tem um projeto grande para a tua vida. Coisas grandes e insondáveis. Coisas grandes que nunca passou na tua mente. Coisas grandes que nunca chegou ao teu coração. É o que o Senhor tem preparado para você. Porque eu posso dizer para você que eu era uma improvável. Eu não tinha sonhos. Eu não tinha expectativa de vida. Eu não sabia o que ia ser do meu futuro. Eu não sabia. Mas no dia que o Senhor me chamou, eu dei liberdade para Ele.
escrever a minha história, reescrever, porque quando nós somos formados, o Senhor já tem uma história preparada para você. Você não veio para o mundo à toa, você não nasceu à toa. Deus já tem um plano para você desde o ventre da sua mãe, como o Senhor falou para Jeremias. Antes de te formar no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei por profetas. O Senhor tem coisa grande para a tua vida. O Senhor tem coisa grandíssima para a tua vida. E aí eu comecei a me envolver na igreja. Comecei, sabe, me dedicar muito, conhecer mais sobre Deus, porque eu era criança, então eu não sabia o que era Deus. Não sabia o que era orar, não sabia o que era ler a palavra. E começou a surgir as promessas de que o Senhor ia me usar, de que o Senhor ia fazer uma grande obra na minha vida, mas eu era um improvável. Eu disse, como? Como isso vai acontecer? Mas Deus é tão lindo e tão poderoso. E eu acho que eu passei uns 2 anos nessa igreja, nesse bairro. E os meus pais se mudaram de bairro. Eu disse, não quero ir. Aí sim, antes disso, os meus pais saíram da igreja. E eu continuei. Porque eu entendi quem me chamou. Então eu não dependia mais dos meus pais para servir um Deus que me escolheu. Eu já tinha 14 anos, eu dependia somente de mim. E da minha convicção que existe um Deus que me ama. Que existia um Deus que me criou e me formou. E ele quis se mudar de bairro. Eu disse, não quero ir, porque eu gosto da minha igreja, eu gosto dos irmãos, eu já estou no conjunto de jovens que eu queria tanto estar, agora eu vou sair, eu não quero. Eu era muito rebelde, muito rebelde. Mas o Senhor trabalhou em todas as áreas da minha vida. Eu disse, eu não quero. Sabe, Deus tinha pressa tão grande de fazer um mover na minha vida, que eu só tinha 14 anos, gente. Mas o Senhor me resgatou e tinha uma pressa enorme de fazer algo na minha vida. E aí eu disse, então eu vou lá ver essa casa para ver se eu vou gostar. Era em outro bairro. Cheguei lá, quando eu pisei naquele bairro, é algo espiritual, é algo que não dá para entender, é algo que não dá para explicar. Eu entendi que eu tinha que estar ali, que a obra que o Senhor tinha para realizar na minha vida iria começar naquele lugar. Eu nem conhecia ninguém, nem nada. E assim eu fui. E de repente a primeira coisa que eu fui atrás foi da igreja. Não, tem que ter a igreja, porque eu não posso ficar sem igreja, eu tenho que ir para a igreja. E lá tinha uma Assembleia de Deus, que é o bairro que eu estou falando, é a Tourada. Eu morava na Lagoa do Arroz, que é o Espaço Liberado, e eu fui para a Tourada. E imediatamente já fui para a igreja e já comecei a se entrosar com os irmãos. E eu era uma única jovem da minha igreja. Não tinha jovem na minha igreja, só tinha eu de jovens quando eu cheguei lá. E o Senhor começou a trabalhar na minha vida, começou a designar para mim tarefas para que eu viesse trabalhar o meu desenvolvimento espiritual. Então eu comecei a cuidar de criança, começou a surgir jovens, aí eu comecei a cuidar de jovens, eu saía para evangelizar com jovens. Eu acordava 5 horas da manhã para orar, porque eu amava estar na igreja. E enquanto eu fazia tudo isso, o inimigo usava os meus pais, o inimigo usava os meus para me afrontar. Não são eles, não é os seus pais, não é o seu marido, não é o seu vizinho, não. A Bíblia diz que a nossa luta é contra carne. Não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Então o inimigo ele usa aqueles que dão brecha. Então ele usava os meus pais para me confrontar. E eu disse, meu Deus, eu não vou aguentar. Porque, gente, eu passei a ser a única jovem, a única pessoa evangélica da minha casa. Eu só tinha 16 anos quando eu fui para outro bairro. Então eu era muito jovem. Eu não tinha estrutura para aguentar.
Mas o Senhor enviou pessoas maravilhosas para cuidar de mim. O Senhor enviou pessoas maravilhosas para cuidar da minha alma, da minha vida. E eu arrumei um emprego, fui trabalhar durante o dia, e à tarde eu estudava, e à noite eu ia para a igreja. De manhã eu trabalhava, de tarde estava no colégio, e de noite estava na igreja. Só ficava em casa para dormir, porque se eu ficasse em casa eu não ia aguentar, minha alma não ia aguentar. Tinha horas que não era suficiente o inimigo usar os meus pais. Ele vinha mesmo e falava no meu ouvido: você não é ninguém, você não vai ser ninguém nunca. Olha onde você mora, olha a sua condição, olha você. Pra que tu tá na igreja? Pra que tu tá na igreja? Tu vai sair, porque tu sempre saiu. Teus pais sempre saíram, então você vai sair. Então sempre vê essas acusações. Interessante que uma vez eu estava dormindo e eu acordei com uma voz no meu ouvido. O diabo, sabe, falou no meu ouvido, disse: você não é ninguém, você vai pro inferno. Você está perdendo seu tempo na igreja, você não é ninguém. E eu disse: meu Deus, o que é isso? Que batalha é essa que eu estou enfrentando? E eu me levantei, né, no dia que aconteceu isso, li a Bíblia e o Senhor falou comigo em Isaías 49, que disse: eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. O que eu tenho para dizer, baseado nesse meu testemunho, é que Deus te escolheu. Não ligue para as acusações, não ligue para as perseguições. Se você estiver fraquinho, se você for a única pessoa na sua casa que você serve ao Senhor e que o inimigo usa os seus, entrega ao Senhor. E ali naquele bairro o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Então eu comecei a louvar, a minha voz começou a mudar. Eu nunca pedi a Deus para louvar, nunca pedi nada a Deus. Eu estava em processo de aprendizado com Deus. E é interessante quando você se permite estar em processo de aprendizado com o Senhor, Ele te direciona a fazer as coisas. Então Ele começou a derramar sobre mim dons, sabe? Comecei a louvar, comecei a trabalhar na igreja, em várias áreas da igreja. E chegou um momento que Deus queria concretizar a minha vida. Chegou um momento, gente, que eu não estava mais aguentando mais. Eu disse: eu vou entregar tudo e eu vou sair da igreja, porque eu não aguento mais caminhar só. Eu não consigo mais caminhar só. Eu não tenho forças para caminhar só. E eu só tinha 16, 17 anos. Então, e onde eu morava não tinha ninguém para me namorar, né? Da igreja, porque eu sabia que eu tinha que arrumar alguém da igreja, porque senão ia desmoronar tudo. Foi aí que eu conheci o meu esposo. Eu não entendi o porquê que quando eu cheguei naquele bairro eu senti algo diferente. E eu não sabia que o meu esposo morava 3 casas depois da minha, e que era um grande servo do Senhor, que desde quando nasceu ia frequentava a igreja, nunca se desviou. Eu não sabia, não entendia. E o Senhor tinha grandes planos para minha vida. E aí eu conheci ele, mas também não entendi os projetos de Deus de início. Começamos uma grande amizade e ele me ensinou muita coisa, muita coisa. Como ele era uma pessoa que cresceu na igreja, então ele tinha mais princípios do que eu. Eu era uma pessoa rebelde, eu falava muito palavrão ainda, né? Eu era muito respondona, eu não tinha papo na minha língua. E isso não é uma característica de um cristão. Não é bom que cristão seja assim. Sincero, tudo bem, mas não extrapolar a sinceridade. E ele foi me ensinando muita coisa. O Senhor foi usando ele tremendamente para mudar muitas coisas na minha vida. E aí nós ficamos um ano em amizade. E eu tinha medo de dizer pra ele que gostava dele, e ele tinha medo de dizer pra mim que gostava de mim e perder a amizade.
Enquanto isso, o Senhor trabalhava na minha vida na igreja e trabalhava na vida dele na igreja. Ele tocava guitarra. Ele era ministro de louvor da igreja. E o Senhor já estava trabalhando no louvor. Já estava me entregando dons para louvar. E, enfim, nós namoramos pouco. Não namoramos muito, namoramos 1 ano e 10 meses. Noivamos e nos casamos. E a minha trajetória naquele bairro se encerrou. Lá o Senhor me ensinou a trabalhar com pessoas. Lá, quando eu evangelizava as pessoas, eu via carência das pessoas para ouvir a palavra de Deus. O Senhor me usava na palavra tremendamente e eu não entendia. E o Senhor dizia: eu ainda vou te usar muito. Eu ainda vou te levar em lugares que você nunca imaginou. Então, quando eu venho aqui fazer uma live, não é para mim aparecer, mas é porque o Senhor está cumprindo em mim a promessa que Ele disse que iria me levar em lugares que eu nunca imaginei. E eu não sei aonde eu estou entrando agora. Eu não sei que casa eu estou entrando agora. Entenda que tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz não é em vão. A palavra de Deus não volta vazia. Se eu parei 1 minutinho do meu tempo para falar desse testemunho, para falar sobre Jeremias 33:3, é porque ele tem um propósito e ele quer falar contigo hoje. Ele está dizendo: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei a ti coisas grandes e coisas firmes que você não conhece. Eu não conhecia a minha história. Eu não conhecia o que Deus estava preparando para mim. Eu não conhecia os planos de Deus para a minha vida. Eu era um improvável. Eu morava no interiorzinho, eu era um improvável. Eu não sabia falar, eu tinha vergonha de falar. Eu era gaga. Até isso o Senhor mudou. Não tinha nem perigo no mundo de eu vir gravar uma live ou falar para alguém algo desse tipo. Não tinha, mas o Senhor trabalhou. Porque os planos dele são insondáveis. Então, a partir do momento que você se permitir entregar os teus caminhos ao Senhor, confiar nele, Ele vai realizar na tua vida coisas insondáveis. O que é insondáveis? Coisas que não chegam na tua mente. Coisas que não é capaz para a nossa mente humana. Coisas que só Ele sabe, porque Ele é onipotente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do nosso futuro. E Ele programou para ti o teu futuro. E aí nós casamos e saímos daquele bairro e viemos morar aqui em Pacajus. Gente, sem nada. É ter fé, é entender que Deus ia prover tudo. E Deus preparou tudo. Deus preparou casa, Deus preparou casamento, Deus preparou moradia, Deus preparou emprego, Deus preparou tudo. Eu casei com 19 anos e com 10 meses de casada eu já tinha minha casa própria. Meu marido já tinha seu emprego. E era improvável nós conseguir a nossa casa própria porque a gente era muito novo. E ele só tinha 6 meses de empresa. Então o Senhor nos deu a nossa casa. E é muito lindo o que Deus faz nas nossas vidas. Lembra que eu disse que Ele era ministro de louvor e o Senhor estava trabalhando na minha vida para que eu viesse me tornar ministro de louvor? Nós ficamos numa congregação aqui em Pacajus, em outro ministério. Ficamos coordenando o louvor do ministério. E eu achava lindo a forma que Deus usava o meu esposo. Porque ele louvava, e ele ministrava. Ele falava palavras de vida, ele não só cantava a música seca, mas ele falava palavras e as pessoas começavam a chorar, e as pessoas começavam a sentir a presença do Senhor. E aonde eu congregava não tinha isso. Era só louvar e pronto. Eu disse: o que é isso? Deus, eu quero isso na minha vida.
Eu quero ser assim. Eu quero ser usada assim no louvor. Eu quero ministrar para vidas. Eu quero, quando eu louvar, Senhor, as pessoas venham sentir a tua presença. Eu não quero um louvor vazio. Eu não confio em um Deus que me escolheu quando eu tinha 14 anos para me louvar a ti e ser um louvor vazio. E eu tenho me esforçado para agradar o Senhor no louvor. E o Senhor realizou isso na minha vida. Gente, eu era gaga. Gente, eu era gaga. E uma vez eu disse: Senhor, como é que eu vou ministrar se eu sou gaga? Como é que eu vou falar se eu fico budejando? E uma vez eu repreendi, sabe? Porque tem coisas que acontecem na sua vida que quer barrar o seu ministério. Jesus. Tem coisas que pra você acha que é uma limitação. Eu sou muito nervosa. Não, eu tenho medo de falar. Eu tenho, sabe? Não, mulher, eu tenho vergonha. Eu não consigo. Ei, isso não é de Deus. Isso é porque o inimigo quer barrar o teu ministério. Então repreenda. Repreenda e seja usada por Deus. Seja ousada. Seja ousada na presença do Senhor. Abra a tua boca. Porque aqui em Jeremias, o Senhor ungiu a boca de Jeremias. Porque ele disse: mas Senhor, eu não sei falar, pois eu ainda sou muito jovem. E o Senhor, aí o 9 diz: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora põe em sua boca as minhas palavras. Então não se limite. Não deixe que a timidez, não deixe que o nervosismo paralise o teu ministério. Estacione o que Deus tem para ti. O Senhor quer que você seja ousada na presença dEle. E eu disse: meu Deus, como é que eu vou ministrar? Como é que eu vou falar? Para começar, quando eu pegava o microfone, começava a dar logo uma tremedeira, eu começava a me chorar todinha. As pernas ficavam se tremendo e eu começava a chorar. Eu não conseguia falar nada. Eu tinha tanta da raiva. Aí eu disse: eu não aceito isso. Isso não é de Deus. Uma vez eu estava orando lá embaixo. E eu orei: Senhor, eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo espírito de gagueira. Eu falei desse jeito, gente. Todo espírito que porventura me faz ser gaga, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito isso na minha vida. E de repente eu fui percebendo que eu comecei a mudar. A minha voz começou a mudar, o meu jeito de falar começou a mudar. E eu disse: o Senhor ouviu minha oração. E depois o Senhor me deu uma visão na oração. Eu louvando, ministrando, levantando as minhas mãos e fogo saindo das minhas mãos. E eu passei muito tempo sem entender quando é que isso ia acontecer na minha vida. Mas desde quando eu me converti, desde quando eu voltei para os braços do meu Pai, eu tenho permitido Ele realizar a vontade dEle. E o Senhor me abençoou. Uma vez eu comecei a louvar. E começou a sair palavras, que eu não sabia nem de onde era. E ali o Senhor me deu um dom de ministração. Cantar e ministrar é um dom. E até hoje eu uso esse dom. Eu não consigo louvar o Senhor sem ministrar. Eu não consigo louvar a Deus sem falar que Ele é bom na minha vida. Sem falar que Ele é um Deus todo poderoso. Sem falar, sabe, o louvor hoje consegue mexer comigo. Se eu estiver triste e pôr um louvor, eu renovo as minhas forças. Se eu estiver angustiado e colocar um louvor, eu consigo, sabe, ficar alegre. Porque o Senhor tem algo diferente comigo no louvor. E até hoje o Senhor tem feito grandes coisas. E o Senhor também fez uma promessa de eu ministrar a palavra de Deus. Só que por muito tempo eu me achava muito tímida. Tinha medo de falar. Às vezes preguiça de estudar. E eu disse: Senhor, se eu for uma pregadora, eu não quero ser qualquer pregadora. Eu quero ser uma boa pregadora.
Eu quero falar o teu evangelho com excelência. Eu não quero encher linguiça. Eu quero explicar para as pessoas a tua palavra. E o Senhor ter feito grandes coisas na minha vida, sabe? O Senhor ter feito grandes coisas na minha vida. O Senhor nos concedeu casa. O Senhor nos concedeu transporte. O Senhor me concedeu uma família próspera. Que o inimigo todos os dias tenta destruir. Que o inimigo não é satisfeito. Sabe, quando Deus te abençoar, quando Deus te honrar, não se esqueça do Senhor. Não se esqueça daquele que te chamou e daquele que fez todas as coisas na tua vida. Porque o inimigo, ele não vai ficar satisfeito com a tua vitória. O inimigo não vai ficar satisfeito com as tuas conquistas. Você acha mesmo que o inimigo vai ficar satisfeito em ver uma menina de 14 anos que era uma improvável, que estava propícia a ficar no mundo, a ser uma prostituta, porque era para isso que eu estava caminhando. Eu não tinha expectativa de vida. Tudo que eu sou hoje, eu não sou grande coisa, tá? Mas tudo que eu sou hoje foi projetado por Deus, foi programado por Deus, porque eu não sonhei com nada disso. Eu não tinha nem sonhos. Eu era tão improvável, tão frustrada, tão cheia de traumas que eu não tinha sonhos. Eu não tinha expectativa de vida. Para mim, a minha vida seria aquele ponto final. Eu não ia sair daquele lugar. Não ia sair dali. Mas quando Deus te escolhe, quando Deus traça um plano perfeito para a tua vida, e é perfeito, já está falando, é perfeito. Então eu não sei quem o Senhor está falando hoje, mas não é em vão o que eu estou falando. Você não é um improvável. Você não é uma Zé Ninguém. Existe um Deus no céu que te ama. Existe um Deus no céu que tem grandes planos para a tua vida. Sabe o que aconteceu com Jeremias? Jeremias começou a pregar para o povo. E os reis da época jogou Jeremias no poço, no calabouço. Jogou lá ele, o homem que estava pregando a palavra do Senhor, o homem que estava anunciando o povo para o povo se arrepender, para que a ira do Senhor não se acendesse naquela região. E o povo ignorou e jogou ele no calabouço. E lá, ele não murmurou. Lá, ele não reclamou. Lá, foi lá onde Deus falou para ele: ei, Jeremias, clama a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Eu não sei qual é o calabouço que você está passando hoje. Eu não sei qual é a situação que para você é improvável que você está passando hoje. Mas o Senhor manda você clamar. E como eu falei no início, clamar não é uma oração. Clamar é um pedido de socorro. É um pedido de ajuda. Clama a Ele. E Ele vai te responder. Fala para Ele o que está te assolando. Fala para Ele: ah, Deus, eu orei tanto já orei. O Senhor não quer que você ore. O Senhor quer que você clame. Então dobre os teus joelhos, clame a Ele. E o Senhor, vem até aqui, intervém nessa situação. Vem até aqui, Senhor, e muda o quadro dessa situação. O Senhor foi até a minha infância. O Senhor foi até a minha juventude. Interviu na minha situação, onde eu era uma pessoa improvável. O Senhor tem me tornado uma pessoa cheia da presença do Senhor, e eu sou muito grata a Ele, sabe? Não quero nada mecânico. Eu não quero falar jogar palavras fora. Eu quero falar da tua palavra. Eu quero que as pessoas sintam a tua presença, sinta o teu poder. E o Senhor fala hoje,
clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não conhece. E em Romanos 11, diz assim, versículo 33, diz assim: ó profundeza das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis os seus juízos, inesquecíveis os seus caminhos. Sabe? O Senhor me direciona a falar que a última palavra quem dá é Ele. Não se desespere, não se apavore. O Senhor está contemplando e vendo tudo. Nas mais profundezas o Senhor está. Não existe lugar oculto que o Senhor não está. Não existe lugar tão alto que o Senhor não possa ir lá. Não existe buraco tão profundo que a mão de Deus não pode entrar lá. Se for preciso ressuscitar, Ele ressuscita. Se for preciso curar, Ele cura. Se for preciso Ele libertar, Ele liberta. Se for preciso Ele mudar o rumo da história, Ele muda. Porque Ele é Deus. Mas o que o Senhor te diz hoje, clama a Ele. Clama, clama, pede socorro com toda a tua alma. Deus está fazendo uma grande obra na vida de alguém aqui. Deus está trazendo respostas para pessoas aqui nessa live. Deus está dizendo que já ouviu o teu clamor aqui nessa live e Ele vai agir. E agora eu quero que você se manifeste e testemunhe se Deus falou contigo. Se você, porventura, não estava se tornando uma improvável, pode comentar aqui. Se você sentiu no seu coração de voltar para os caminhos do Senhor, pode comentar aqui: eu quero voltar para o Senhor. Eu quero que Ele sonda os meus caminhos. Eu quero que Ele guie os meus caminhos novamente. Porque quando eu era criança, eu saí dos caminhos do Senhor. Mas quando eu me tornei jovem, adolescente, com 14 anos, aquele que me escolheu desde o ventre da minha mãe tocou no meu coração, tocou na minha alma. E eu voltei para Ele e de lá para cá nunca saí da presença dEle. Porque eu entendo que Ele me chamou. Eu entendo que Ele que guia a minha vida. Eu entendo que é Ele que guia os meus caminhos. E eu já vou fazer quase 30 anos. E eu ainda estou na presença do Senhor. Então, se o Senhor falou contigo hoje, você vai comentar aqui: o Senhor falou comigo profundamente. Se você se sente uma pessoa improvável, frustrada, decepcionada, comente aqui. E eu vou encerrar com o versículo que diz, que eu li no começo: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabes. O que o Senhor tem preparado para a tua vida, você não sabe. O que o Senhor tem preparado para você nem sequer chegou ao teu coração. Você já parou para meditar na sua vida, sonhar sonhos lindos? Pois é. Mas o que Deus tem para a tua vida é muito melhor e maior do que estes teus sonhos que você projeta.